Em 2017, eu comecei a seguir o MBL e concordava com grande parte do seu pensamento e posicionamento político, mas eu sempre fui um militante adormecido. Eu acompanhava as lives diárias, posicionamentos, acontecimentos e até militava nas redes sociais de vez em quando, mas nunca me envolvi de verdade na política. Assistindo uma live esse ano, a chave virou. Eu percebi que poderia fazer muito mais do que isso. E foi aí que a minha saga começou. 4 meses atrás, quando eu decidi que iria fazer de tudo para participar do último Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Comecei criando uma planilha e planejando toda a despesa que seria viajar de Portugal para o Brasil, mesmo sem nenhum dinheiro guardado. A segunda coisa que eu fiz foi reduzir os meus gastos ao máximo e depois comecei a trabalhar 12 horas por dia na construção civil, o que eu já faço há 4 anos. Depois de muito esforço e de mudar a planilha milhares de vezes para encaixar tudo e fazer com que isso desse certo, eu consegui. Comprei as passagens, o ingresso, deixei as minhas despesas pagas e separei uma graninha para gastar no Brasil. Dia 21 de dezembro, por volta das 1 da manhã, eu saí de casa, peguei um ônibus com destino a Lisboa. Exatamente 8h30 eu embarquei em um voo direto para São Paulo. Aqui começou o segundo capítulo dessa saga muito louca. Para além de eu estar saindo da minha casa para conhecer pessoas visivelmente malucas, no bom sentido, claro, eu também estava levando comigo 2 estrangeiras para conhecer o nosso tão amado Brasil. A minha filha de 1 ano e 9 meses, nascida em Portugal, e a minha esposa, natural da Moldávia. Sim, leste europeu, ali do ladinho da Ucrânia. Sem piadas, por favor. Chegando em Guarulhos, 4 horas da tarde, a gente embarcou na viagem de Uber mais longa das nossas vidas, em direção ao hotel, que ficava no centro de São Paulo. Sim, do lado da Cracolândia. Depois de descansar um pouco no hotel, fomos jantar. Um pratão de carne de panela que eu sonhava comer há 3 anos e que as minhas meninas nunca tinham sequer ouvido falar. Até ali foi tudo muito bom. Já no outro dia, que seria um dos grandes dias, a gente decidiu ir passear pelo centro de São Paulo. Eu sei, uma ótima ideia, um goiano e 2 gringas andando no meio de vários mendigos e usuários. Mas isso nem foi o pior, a sensação de segurança até que era alta, a cada esquina que a gente passava tinha uma viatura. Só faltou polícia quando a gente entrou no mercado municipal e quase fomos assaltados. Assim que eu coloquei o pé dentro do mercado, surgiu um vendedor de frutas com uma faca de plástico. Ele fez a gente provar um monte de fruta, e eu acabei escolhendo levar um pouco de cereja, mas quando cheguei no caixa, o amigão colocou nada mais nada menos que 1,5 kg de cereja. O valor total da compra seria uns R$800, mas graças aos anos e anos lidando com vários Pablo Marçais na minha amada Goiânia, eu não sou trouxa. Por educação e para pagar as frutas que a gente comeu, eu levei um caju, por incríveis R$20. Depois de quase ser assaltado pelo vendedor de frutas, nós continuamos nosso passeio pelo centro da maior cidade da América Latina. E infelizmente vimos um usuário surtando do lado da companheira com um bebê de colo que tentava acalmar ele. Lastimável. Depois de almoçar e levar as meninas de volta para o hotel em segurança, era hora de partir para a primeira parte do evento, onde as elites da militância do Movimento Brasil Livre se encontrariam para conhecer os estúdios, assistir presencialmente uma live do presidente do partido, assistir um ensaio musical tocado pelos principais membros do movimento, jantar e o mais importante de tudo, criar conexões. Nessa primeira parte do evento, eu tive o prazer de conversar com aproximadamente 40 pessoas, e não foram mais por falta de tempo e pelo grande aprofundamento de ideias em cada conversa. Também tive o prazer de conhecer alguns dos principais porta-vozes do movimento, como o deputado federal Kim Kataguiri, o Arthur Duval, o Chico Linguiça e o Guto Zacarias. Além disso, também tive acesso a alguns bônus. Conheci os bastidores de expulsões de membros do movimento, recebi informações privilegiadas sobre as prisões de políticos famosos e, de quebra, jantei e conversei com um grande ex-ministro de Estado de um dos melhores governos que o Brasil já teve. Depois de comer um belo prato, beber um belo vinho e obter uma expansão de consciência quase que absoluta sobre o universo político, eu fui embora, descansar para o próximo dia, que se prometia ainda melhor que esse. Bom, no dia 23 eu acordei bem cedo para me preparar. Tomei um belo café da manhã e fiquei pronto, até da hora de ir pro evento. Assim que eu chamei o Uber, a minha filha vomitou. Ela gorfou? Por sorte não foi em cima de mim.
Depois da situação devidamente resolvida e criança calma, eu parti em direção ao Complexo Tempo para mais um dia de conteúdo para absorver. Chegando no complexo eu me deparei com uma fila quilométrica, mas eu trabalhei muito para me proporcionar alguns dias de burguês safado, e o movimento que eu sigo é capitalista, então eu comprei um ingresso que me deixava passar na frente de todo mundo. Logo na entrada eu recebi um copo pro open bar, o que me deixou numa sinuca de bico. Ou eu começava a beber cedo, como os meus amigos portugueses me ensinaram, ou mantinha minha sanidade intacta pelo resto do dia. E claramente a escolha foi óbvia, então o open bar foi inútil para mim. Depois de explorar todo o evento e descobrir o horário de cada quadro, eu me programei para participar do máximo de coisas possíveis. O primeiro quadro que eu me interessei foi o campeonato de debates. Encontrei o meu oponente e demos início ao debate. Infelizmente, eu ainda estou aprendendo, para não dizer que eu sou ruim. Para além disso, a minha missão no debate foi defender o feminismo, uma pauta muito difícil nos dias atuais. Eu até argumentei bem, mas o meu oponente simplesmente me amassou. Inclusive, o meu oponente, que virou um amigo no fim do dia, também tem um projeto bem interessante aqui na internet, então eu vou deixar as redes sociais dele na descrição, segue lá para dar uma moral. Depois do concurso de debate, eu fui me envolver no Congresso Simulado, que simulava o Parlamento Romano, onde vários partidos lutavam e debatiam a favor ou contra a implementação de uma espécie de orçamento secreto medieval. Foi sem dúvidas uma das melhores partes do evento. Vou deixar um trecho aqui para vocês. O voto foi votado pela maioria de todos os membros dessa casa. A saúde será demorada agora. Bom, no momento da votação, eu quase soltei um pela memória do Coronel Ustra, mas eu travei. E fiquei só pelo sim, infelizmente. Depois dessas duas atividades devidamente finalizadas, me restavam várias outras coisas para fazer, como por exemplo comer, que foi uma verdadeira missão. Eu enfrentei 2 filas enormes para depois descobrir que eu também tinha o direito de furar elas. Depois de comer, eu fui fazer compras. Como uma mulher no shopping, eu passei por todas as banquinhas. Comprei roupa, livros, café, pingentes e até tomate direto do campo. O restante do dia foi muito bem aproveitado, conversando e debatendo com novos colegas, assistindo palestras, live ao vivo, discurso de vereadores eleitos, estatísticas do movimento e do partido, entre várias outras coisas. Mas o mais emocionante ficava pro final. Um clipe que me fez arrepiar mais vezes do que eu sabia que era possível. Uma história que ainda não tem final. Mas infelizmente, como tudo que é bom, o evento acabou. Mas alguma coisa tinha mudado. Quando eu cheguei no hotel, não consegui dormir. Fiquei pensando sobre tudo. Todas as conversas, discussões, análises e interações me fizeram perceber que de alguma forma essas pessoas realmente acreditam que o Brasil pode dar certo e querem lutar por isso. Eu saí de Portugal, trabalhei durante 12 horas por 3 meses sem parar sequer um domingo para conseguir estar nesse evento. E no fundo, eu ainda duvidava. Será que eles são honestos? Será que quando chegarem no poder, eles não vão mudar? Será que eles acreditam no que falam? Será que o Brasil tem mesmo solução? E a mais importante, eu posso confiar nessas pessoas para me aliar, voltar para o Brasil e lutar junto com elas para deixar um país melhor para os meus filhos? E eu sempre soube que só existia uma forma de descobrir, olhando nos olhos de cada um e entendendo o que realmente move eles. Eu não sou um homem de paixões. Não tenho um time de futebol, uma religião, um herói favorito, nem mesmo um artista, músico ou ator com quem eu me identifique. Sempre achei ingênua a ideia de ter um ídolo. Sempre tive medo de colocar o coração no fogo por algo ou alguém. Também não sou um bastião da moralidade, mas tenho comigo um senso de certo e errado muito bem definido, além de virtudes pelas quais eu morreria para defender. Como todo ser humano, tenho sonhos, ambições e objetivos. A minha menor ambição é me tornar imortal, talvez em carne, com a evolução da tecnologia, mas principalmente na história. Ter o meu nome marcado na história como alguém que fez algo bom. Já a minha maior ambição é ter poder. Sim, poder. As pessoas fazem um julgamento errado dessa palavra, levando ela para o negativo, mas eu olho com bons olhos. Afinal, a palavra poder é bem básica. Poder é simplesmente a capacidade de agir, de fazer. Quanto mais você pode fazer, mais poder você tem.
E se a gente pudesse acabar com uma fome? Colonizar Marte, compreender verdadeiramente o outro, desvendar o segredo primordial do universo. Eu sempre pirei nesses assuntos científicos e metafísicos, poderes que eu nunca terei. Mas e se tivéssemos o poder de só fazer alguma coisa boa? Tipo o poder de ajudar a eleger um vereador, deputado ou presidente, que tenha o poder de juntos fazer a diferença. Ou até mesmo propor projetos para resolver os problemas da nossa cidade, estado ou país. Só que poder tem um preço, ele pede coragem para assumir responsabilidades e maturidade para lidar com as consequências. Não é só sobre realizar, mas também sobre estar disposto a enfrentar os desafios e dificuldades. Para mim, o poder de verdade não está na imposição da vontade, mas na capacidade de transformar intenções em ações concretas e de equilibrar a ambição com a ética. Eu já vi um monte de gente que se corrompe, que troca seus valores por facilidades. Esse é o caminho que eu repudio até o fim. Porque, no fim, o poder que vai nos imortalizar é o poder usado em prol do bem maior. Por isso a minha missão não é só por mim. Todos vamos morrer um dia. E tudo que vai sobrar são as obras realizadas pelo caminho. Eu quero ser capaz de olhar para trás um dia e sentir orgulho das escolhas que eu fiz. Quero poder contar para os meus filhos ou para quem vier depois de mim que fiz tudo o que pude para construir algo maior que eu. Quero que eles vivam em um país melhor que aquele que me proporcionou uma família destruída pelas drogas. Provavelmente, eu nunca vou conseguir tudo o que almejo. Talvez os meus sonhos sejam grandes demais para esse país, mas isso não me impede de tentar. Porque o que importa no fim não é o que eu alcancei, mas quem eu me tornei no caminho. E se no fim a minha luta tiver feito alguma diferença, eu morrerei satisfeito. Deve estar parecendo que eu transformei esse vídeo em uma parada bem personalista e que eu fugi do assunto, mas eu precisei te contar tudo isso e fazer essa caminhada filosófica para te fazer entender o que eu vi durante esses 2 dias. Tudo o que eu falei é o que eu vi e senti. A energia, o brilho no olho, a vontade e a guerra que essas pessoas decidiram lutar. Depois de 23 anos sem conseguir confiar sequer na minha sombra, eu tô cogitando confiar em um bando de malucos que quer resolver o Brasil. Essa confiança não é simples. Se trata de entrar em uma trincheira e acreditar que vão defender as minhas costas e que eu serei capaz de fazer o mesmo por eles. Significa deixar o meu projeto de vida pessoal para mergulhar com tudo em um projeto muito maior que eu e que qualquer um que respire. Isso tudo porque eu enxerguei nesse grupo tudo aquilo que eu almejo. Sim, eu sei, há problemas, há contradições, existem incertezas e desafios enormes, mas no meio de tudo isso também há pessoas que erram, acertam, caem, levantam, mas nunca desistem de tentar. E é por essas pessoas, é pelo sonho de um país melhor que eu tô deixando tudo pra trás. Uma vida estabilizada na Europa, um futuro promissor em um lugar que muito sonho alcançar pra voltar pro Brasil. Não porque é fácil, mas porque eu acredito que juntos podemos resgatar aquele orgulho de criança em ser brasileiro. E eu acredito que vale a pena lutar.